Alô, meus amigos queridos, aqui o Fernando Sérgio mais uma vez. Segunda-feira, sol maravilhoso. Ontem eu fui até a piscina do clube aqui, do Clube da Feira, que tem ali na Doc Lobo. Uma graça, realmente. Estava um dia lindo e hoje amanheceu igualmente um dia lindo aqui no Rio de Janeiro. Mas eu não vim aqui para falar do dia, vim aqui para falar do Campeonato Brasileiro da Série A, né, que você sabe que a gente tem esse papo toda segunda-feira com a presença lá de São Paulo, do palmeirense amigo Luiz Henrique Oliveira. Muito bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Fernando, tudo bem? Você tá com a alma em festa e o coração a gargalhar, né? Como palmeirense você não vê ninguém na frente, né? Ganhou mais uma. Mais uma vitória, tá bom demais. Ontem ganhamos um magro 1-0 diante do Atlético Paranaense. Fizemos o gol logo, mais uns 15 minutos de jogo. Gustavo Gomes abriu o placar. Sim. Logo no início do primeiro tempo. Aí depois ficou um jogo assim muito... Não teve grandes emoções, né? Durante todo o jogo. Mas aí chega no segundo tempo, o Murilo foi expulso porque ele já tinha o cartão amarelo. Ele fez uma nova falta e foi expulso. O Palmeiras conseguiu se segurar com um jogador a menos até o final e venceu o jogo por 1-0. Agora teve o lance da polêmica que todo mundo está falando, que o árbitro foi convicto em dar um pênalti a favor do Atlético do Paranaense, só que aí ele foi chamado pelo VAR. E aí o VAR recomendou ele a anular o pênalti. E o pênalti a favor do Atlético do Paraná foi anulado. E o jogo seguiu no 1-0 e foi caminhando assim até o final. Estamos firme e forte, né? Eu espero que não faça igual ano passado, né? Estava ganhando e entregou o campeonato de bandeja para o Flamengo, né? Pois é. O VAR falou para ele assim, não VAR. Não VAR, né? Meu Deus do céu. Esse negócio de VAR, que coisa horrorosa. Não, isso por um dia de amanhece lindo é até perdoável, né? Mas é só para não perder a piada, né? Os demais jogos, né? Você vê a bela vitória do Fluminense, né? O nosso Silvio Provezan tá feliz também. De virada, 3-2. É verdade, 3-2. Eu falei para você na sexta, Fernando, na live que você estava falando com o doutor Silvio. O Fluminense tem totais condições de vencer o Santos. Eu falei isso bem claro durante a live. E não tem outra. O Fluminense venceu, porque o Santos está um catado de jogadores que, pelo amor de Deus, né? É verdade. Eu vi depois que o Neymar ficou, como não concedeu entrevista, ficou colocando a mão na orelha, tampou as orelhas para não ouvir as vaias da torcida. Pra quê? Tem que aguentar, né, rapaz? Claro, e aí isso só piora. Isso só piora a situação dele, né? Porque ele está querendo ser convocado, mas não está jogando para isso, né? Não está jogando para isso. Ontem eu até dei uma opinião que eu depois. Exatamente. Vai fazer o que lá? Só para dizer que tem um nome? Depois. Realmente. É verdade, do jeito que está não vale a pena não. Muito bom, o meu Vasco também me deixou bastante feliz, que ganhou o jogo de 2-1 de virada, né? Presenças marcantes do Andrés Gomes, que esse menino está fazendo, tá dando um showzinho dele, principalmente no drible, mas está acertando a pontaria, então isso é bom demais. E do Spinelli também, né? Até a minha amiga do Facebook, a filha do Renato Gaúcho, né, mandou aquelas coisas, mandou, tá vendo, meu pai confiou no Andrés Gomes e no Spinelli e acabou ganhando de virada. Olha, o importante é ganhar, não é se de virada, se desvirada, não importa, o importante é ganhar. Foi para o 9º lugar, o que é bom, levando em consideração a limitação do time, que é o que o Renato Gaúcho falou outro dia, dizendo, olha, acontece o seguinte, quando eu peguei o time do Vasco, o Vasco estava com 1 ponto ganho, quer dizer, era o último colocado, né? Então hoje está no 9º lugar, quer dizer, então é aquilo que se espera de um time que está em formação, né? É um time que até não é um time fraco, mas também não é um time assim fortíssimo, né? Como esses dois que são candidatos hoje legítimos ao título, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Acho que o Palmeiras está mais à frente. Mas... o Fluminense também, né? Vamos considerar o Fluminense também, que está jogando bem. Não acho, de coração. Tanto quanto o Flamengo. Está jogando futebol razoável. Tá jogando um futebol bonito, mas que, bom, pelo menos dessa vez ganhou, né?
porque na verdade está bonito, mas não funcionando. Você vê naquela próprio comentário que tem lógica de 2 jogos que o Silvio fez, um contra o Vasco, o outro não me lembro contra quem, ele disse assim, pois é, porque o Fluminense amassou e tal, e não ganhou. Amassar não resolve ele mesmo, e teve um ouvinte que criticou. Teve um ouvinte que na hora, Fernando, será que você e o Silvio Provenzano não estão incensando esse time demais? Quer dizer, incensando o que é? Jogar incenso, dizer, poxa, de fato, o futebol do Fluminense tem sido muito bonito, mas tem que ser objetivo. Se não for objetivo, não adianta nada. Quer dizer, é bonito, fez aquele drible melhor, o Ganso tem categoria, mas tem idade também, não pode atuar o tempo todo. Então eu acho um pouco distante. Eu acho um time para ficar, sim, provavelmente entre os 5 primeiros. Provavelmente. Mas é um pouco distante dos times que estão disputando a vera o campeonato. Você vê que o Flamengo está chegando, né? Porque o Flamengo venceu outra vez, né? Então o Flamengo ganhou do Bahia. Os dois estavam com os mesmos pontos, o Flamengo foi a 23. Sim. Eu vi pela tabela aqui, o Palmeiras está com 29. O segundo Flamengo e o Fluminense, os dois com 23. Aí em quarto e quinto o São Paulo e o Bahia com 20. Aí sexto e sétimo a dupla Atlético Paranaense e Curitiba com 19. O Vasco, na verdade, uma correção, Fernando, ele está em 10º. No nono está o Botafogo. A partir, os verdade. dois têm os mesmos pontos, só que o Botafogo tem uma vitória a mais. É que eu estava com exatamente, o Botafogo ganhou, por sinal, do Chapecoense por 4-1 e assumiu o nono lugar. É verdade. É verdade. Exatamente. Então, agora, a novidade desagradável que foi divulgada pela internet é que o tal do John Dextor, está vendendo as cotas dele pelo jornal. Que anunciou no Jornal da Europa, lá que tem cotas do mais histórico dos times do Brasil, dizendo do Botafogo, né? Que é um histórico, o time está vendendo, quer dizer, é um negócio meio confuso. E essa administração equivocada, ela pode trazer problemas, né? Mas por enquanto não trouxe não. 4-1 é uma bela vitória. Se bem que o Chapecoense está sendo saco de pancada de todo mundo. O Chapecoense está na zona de rebaixamento, é o lanterna do campeonato. É o lanterna do campeonato no brasileiro. Não é muita vantagem. Mas está muito embolado essa tabela, viu, Fernando? Só o Palmeiras está um pouco à frente, mas do meio para baixo está tudo embolado. O Vasco com 16 pontos está em 10º. O Corinthians, que em 17º, está com 12. 4 pontos de diferença apenas. E está muito. Mas você vê na parte de cima mesmo, desejável, no caso do Palmeiras, por exemplo, seria ter mais, torcer pela derrota do Flamengo e ter mais uma vitória, porque 6 pontos também não é nada. Não é, porque o Flamengo tem um jogo a menos e ainda vai ter um confronto direto com o Flamengo. Exatamente. Não tem nada a ver ainda, não. Está muito ainda no começo, né? Agora, e o Mirassol, hein? Finalmente ganharam do Inter, né? Ganharam do Inter dentro do Inter. Do Inter no Beira-Rio. Foi 2-1 pro Mirassol. Agora eu fico pensando, duas pessoas, a Renata Fã hoje vai ser zoada no jogo aberto, e aquele torcedor do Inter lá, o Baldasso. Nossa, o homem tava pistola ontem, Fernando. O torcedor fanático do Inter, o Baldasso, Fabiano Baldasso. Nossa, o homem tava uma fera. Mas o rapaz soltou cobras e lagartos do Inter. O Inter também está muito mal também, não tá lá esse futebol. Não tá. Que se esperava dele, né? O que se esperava dele realmente não se encontra, não. Agora, essa coisa do tá pistola, como você disse, que a pessoa tá zangada, tá pau da vida, porque o time e tal. Na verdade, esse campeonato brasileiro é um campeonato muito difícil, né? Porque são muitos jogos e combina ao mesmo tempo para quem está disputando a Libertadores, para quem está disputando a Copa do Brasil, né? Então tudo isso vai somando a Sul-Americana. É um negócio meio bagunçado, né? É um negócio que na verdade não há tempo para os times treinar, né? Essa é que é a verdade, é jogo após jogo. Você não vê tantos torneios iguais aqui, Fernando. Na Europa tem o máximo que tem são os campeonatos lá dos países, campeonato alemão, campeonato inglês, campeonato italiano. E o máximo que tem
Supercopa, como fala, Liga dos Campeões, não tem tantos torneios igual tem aqui no Brasil. Não tem. Você vê tem muito torneio. A importância do treinamento me dá a chance de lamentar profundamente a morte do Oscar Schmidt, né? O maior jogador de basquete que nós jamais tivemos, a não ser ele próprio, né? E realmente um exemplo de... E novo ainda, aos 68 anos de idade. Mas ele falava, não sei se você viu uma entrevista, que ele estava comentando que a imprensa apelidou ele de Mão Santa. E ele sendo entrevistado por um repórter, ele disse, Mão Santa é um escambau, mão treinada, né? Porque eu treinei o tempo todo. E ele conta uma passagem que ele chegou a jogar até de mão quebrada. Uma das mãos estava quebrada e ele acabou sabendo lançar muito bem da mão esquerda, porque a direita doía que doía. Mas de qualquer maneira ele foi assim, fez 30 e tantos pontos e o Brasil também ganhou. Então eu digo que quero reiterar os meus sentimentos à família, ao Tadeu Schmidt, a toda a família do grande Oscar, que vai ser eterno na lembrança do desporto brasileiro. Mas eu digo o seguinte, este fato mostra claramente a necessidade do treinamento. Algum tempo atrás eu vi uma entrevista do Zico, e não é novidade, ele sempre conta essa história, dizendo o seguinte, que ele foi o maior goleador de todos os tempos do time do Flamengo, e sobretudo em faltas batidas, né? Então ele dizia, às vezes ele ficava treinando uma hora e meia depois do jogo bater falta. Então é treinamento, tudo é treinamento. Se você bota o time para jogar e você não tem tempo para treinar, é quase que digamos assim, um fator sorte você ganhar ou não. Quer dizer, o que falta mesmo é esse intervalo, que lá na Europa tem um intervalo maior, e justamente por isso os times aparecem mais, né? Não, é bem maior lá. Bem maior. E lá os campeonatos eles começam no ano e terminam no ano seguinte. Por isso que eles falam, campeonato o italiano, para começa agora 2026 e termina em 2027. E é com o campeonato valendo para ambos os anos. É bem diferente o estilo de... Por isso que eu vejo que o futebol europeu está evoluindo cada vez mais, porque eles não têm tantos campeonatos, e a disposição que eles têm em termos de correr é uma coisa absurda, é abissal, né? Você vê os jogadores, aquele alemão lá, o Haaland, alemão não, aquele inglês, o Haaland, o que ele está jogando é uma grandeza no Manchester City, está jogando um bolão. O Lewandowski, que você vê, o cara com a idade que ele tem também está jogando pra caramba. São jogadores de qualidade e bem diferente dos daqui, que não sei o que acontece aqui, que deve ser provavelmente essa maratona de jogos mesmo, porque desgasta mesmo, não tem jeito, Fernando, é complicado. É jogo praticamente todo dia, né? Porque antes você tinha uma folga. Você tinha só quarta, quinta e domingo. Quarta, quinta, sábado e domingo. Agora hoje não, tem praticamente todos os dias. Tem Série B. Essa quantidade de jogos só se explica para fazer dinheiro, né? Porque na verdade é por isso mesmo, né? Porque é tudo. É curioso que às vezes a pessoa comum analisa os grandes times e esquece a maioria que são pequenos times, né? A defasagem salarial é enorme, né? De um líder como o próprio Neymar, que anda jogando pedrinha na água, mas de qualquer maneira absolutamente valorizado. Enfim, esses caras que estão na linha de melhor atacante ou melhor jogador mesmo na sua posição, na verdade a maioria dos times pequenos ganha muito mal, né? Ganham muito mal. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Então até isso é complicado. Porque uma coisa é o cara com muito... Fernando, vamos supor, toda a folha salarial, um exemplo, tá? Uma folha salarial do time do Madureira, se for parar para pensar, toda a folha salarial de todos os jogadores do Madureira, te garanto que não dá 1/10 do salário, por exemplo, do Arrascaeta. Não dá. Não tem como.
Não É dá. complicado, a diferença é abissal de salário, realmente, de time que está na Série A e na Série B. E a Série B tem o problema da TV, né? Não tem, praticamente não tem emissoras de TV que pagam os direitos de transmissão, não tem tanta renda, aí cai muito, né? O time caindo para a Série B é um prejuízo enorme. Para a Série C, pior ainda, né? É engraçado que você fala os isso. times que estão lá embaixo não conseguem voltar. E a gente hoje é bem informado, mas no passado distante, há 30, 40 anos atrás, a gente não sabia muito, né? Quando você via falar que um cara era empresário de jogador, aí você imaginava só um vendedor que de repente ganhava comissão, e em última análise é isso mesmo. Mas eu digo que eu estava conversando outro dia com o Silvio Provenzano, eu tive a honra nos anos 80 de ter na minha mesa de debates na Rádio Tamoio, na URCA, no Rio de Janeiro, de ter a presença do Manel Schwartz. Manel Schwartz dá nome ao estádio do Fluminense, né? E foi presidente do Fluminense e tal. Então o Manel chegou até a me convidar uma ocasião se eu queria ser representante dele lá na Europa e tal, e na época eu ainda nem sequer conhecia a Europa e tal. Aí um dia eu fui visitar o escritório do Manel. O escritório do Manel, nos anos 80, aqueles computadores grandes, lembra? Que tinha aquelas torres, né? Hoje todo computador é um laptop, né? Então aquilo tudo funcionando e tal. Ele falou: Fernando, você fala inglês? Eu falei: falo. Aí, mas você fala francês também? Eu falei: olha, francês é francês de ginásio, né? Da época né, que a gente aprendia no ginásio a língua francesa, mas não tem influência não. E acabou a coisa não andando, porque senão eu teria que deixar o rádio, teria que ir lá para a Europa, e numa época que eu sequer a conhecia. Mas você vê, e isso se aprimorou tremendamente hoje. Então hoje tem a maioria dos empresários que não aparecem, inclusive, eles ganham muito dinheiro, porque eles combinam o percentual com os jogadores, né? Então, imagine você, vamos supor, hoje eu sei que você está muito bem e tudo bom, mas digamos que você estivesse na força do trabalho hoje e tivesse alguém para te vender, né? Então é muito mais fácil do que você bater numa porta para pedir emprego, né? Só tem um cara lá que é o Luiz Henrique Oliveira, ele é ótimo e tal, ele joga no meio de campo, patati patatá, dá passes longos, etc. E o desgaste que tiver com o dirigente, e dizem alguns, e eu não vou afirmar porque seria difícil, dizem alguns que combinam também percentuais debaixo do pano. Quer dizer, então quando o nego fecha o bolo, o cara dá o recibo inteiro, porém existe um percentual válido que é o percentual do empresário, que não é nada. Imagina se um cara ganhar 5%, por exemplo, do que ganha o Cristiano Ronaldo, hein? Tá ruim para você? Meu Deus do céu. Né? Agora o que ele faz com os tais 5%, a gente não sabe, né? Molha a mão de quem? Essa é a pergunta. Existe isso? Eu não tenho de guardar tanta fortuna. Verdade. Para pensar, a ostentação que esses jogadores têm. Exatamente. E o cara fica meio que insensado mesmo, né? Como até acho que o Silvio não conhecia esse termo, que é o incenso, né? Quando você joga incenso e tal, dizem que purifica o espírito, a alma e tal, né? Então o cara fica, porque não há desgaste. Não há desgaste. Vamos supor, eu estou querendo vender o Luiz Henrique Oliveira, ele é ótimo, ele tal, tem 23 anos, patativa, mas ele joga de óculos. Não, mas o óculos é um pequeno detalhe, quer dizer, o desgaste fica na mão do empresário. Então, quando bate para assinar, não raro é o caso do Neymar, é o pai dele que é o empresário que leva a fama, né? E outros tantos, quer dizer, que administra tudo, quer dizer, o cara tem, que eu saiba, 3 ou 4 ou 5 casas, parece, em vários continentes, me disseram isso. Eu tenho certeza que no Balneário Camboriú, em Balneário Camboriú, diz que tem quase que é o andar do prédio, meu Deus do céu, né? Lindo aquele balneário, né? Essa coisa toda. Tem um sítio aqui
não sei se é Guaratiba, uma coisa assim, que fizeram até um lago, fizeram um lago artificial, Mangaratiba, fizeram um lago artificial que o poder público tentou encrencar, mas tudo se resolve, né? Tudo se resolve. Não deu certo, é verdade. Mas que não deu certo. Como diz um amigo, não sei se revolvou, mas não deu certo, não. Deram causa de ganha para o Neymar e para o pai dele. Há um certo exagero nessa frase, mas um amigo falava assim, né? O dinheiro, dizem que o dinheiro não traz a felicidade, ele manda buscar, né? Ele manda buscar. Exatamente, ele compra tudo. Essa é a grande verdade, né? O cara te ofereceu 3 milhões na tua mão, a pessoa não tem como a pessoa falar não. O dinheiro a gente sempre fala, o dinheiro transforma. Você viu o escândalo desse banco aí que fechou agora, que loucura. Os caras falam em bilhões e milhões, bilhões, né? E nós, pobres mortais, a gente ficou olhando assim, tentando imaginar, fica difícil. Mesmo contando carneirinho, fica difícil. Mas é isso aí, meu. Você tem mais algum comentário a fazer? Fica à vontade. Tá certo. Agora vão ter uma pausa no Brasileirão, porque agora nesse meio de semana vai ter a Copa do Brasil. O Palmeiras tem um adversário muito, olha, mamão com açúcar, que é um time da Bahia de Série B ou Série C da Bahia, que é Jacuipense. E o Vasco vai jogar contra, se eu não me engano, contra o Paysandu. Acho que o primeiro jogo é em Belém. É mais difícil. O primeiro jogo é em Belém e a volta no Rio de Janeiro. Porque agora é a quinta fase e já entra os times da Série A. Da Série A. Copa do Brasil. Agora começa para valer mesmo. Eu conheço lá em Belém do Pará, conheço o estádio, inclusive. Quer dizer, conheço por fora, não cheguei a entrar não. Né? Agora é curioso, porque é um estádio antigo que não foi reformado, mas muito bonito. Mas é aqueles estádios, quem se lembra aqui do antigo Maracanã, talvez até do Pacaembu mesmo, aí em São Paulo, você se lembra que a marquise era de cimento, né? De tijolos e cimento. Pacaembu, né? Que eu tô isso não existe mais. Não existe, existe lá em Belém do Pará. Lá em Belém do Pará é assim. Em Belém do Pará tem. É assim. Porque o risco era muito grande, né? Porque aquilo é o peso, com o tempo, aquilo pode ceder, não quer dizer que vá ceder. Tanto é que reformularam tudo. O Maracanã hoje, por exemplo, a cobertura do Maracanã é, como a gente diria, uma cobertura de lona plástica, né? Encerada, de lona encerada, né? Então aquilo, se cair, ela vai machucar alguém, mas na verdade o risco é mínimo. Né? Primeiro pelos cálculos dos engenheiros. Aliás, eu não estou falando de orelhada não, porque nós temos um querido amigo que até hoje ainda é diretor tesoureiro da Confraria dos Amigos do Rádio, que é o nosso Carlos Montoiro, e ele é engenheiro, ele tem muitas obras aí, inclusive aqui no piscinão que tem aqui perto de casa, piscinão debaixo da terra, debaixo da calçada, sabe? Por que é isso? Porque antigamente você enchia a Avenida Maracanã, sobrava, por exemplo, para as ruas paralelas. Então ficava um verdadeiro rio de enchente. E a questão do governo passado, municipal, do Paes mesmo, foram criados os piscinões. Então, embaixo de uma praça, por exemplo, que tem aqui perto, que é a Praça Vanhagem, que é até um polo gastronômico, embaixo tem um piscinão de 60 metros de fundura, que é ligado a um rio que passa e que leva a água lá para a Praça da Bandeira, onde tem outro piscinão de 60 metros de fundura. Então, praticamente as enchentes da Tijuca acabaram, quase que inexistem, porque quando começa a chover, vai pelos ralos e até encher os tais 60 metros de fundura, é litro que não acaba mais de água, né? Então você vê que a obra da engenharia, quando bem analisada, previne realmente problemas, dificuldades, desastres, né? Mas é isso aí, meu amigo. Quer dizer que agora a gente vai falar de abobrinha, né? Porque só depois dos jogos da Copa Brasil é que entra no marasmo, né? Na expectativa da Copa do Mundo, que vai ser longe. A gente vai ter mais interesse nos jogos do Brasil, né?
Começa dia 11 de junho a Copa do Mundo. Daqui a um pouco menos de 2 meses já está faltando, né? O brasileiro vai parar na 18ª rodada. No dia 11 de... Aí depois vai ficar uma pausa de quase 60 dias de jogos da Copa, né? Porque são 48 países. Nós teremos... E jogado em 3 países diferentes, Estados Unidos, Canadá e México. É verdade. Eu embarco dia 27 de maio. 27 de maio. Você vai também na Copa lá, verdade. Não, porque eu vou estar na Europa. Não, mito, 27 de maio não. Vai 27 de maio. Você vai ver, a Copa começa 11 de julho. Vou ver em Portugal. Você vai ver durante. Eu vou ver em Portugal. ou em Portugal ou na Espanha, porque de qualquer maneira está programado para dar uma passada na Espanha. Então o que acontece? E aí a gente vai se falar, mas depois eu vou te informar, como eu informei aos espectadores, eu vou estar sempre presente trazendo alguma informação de lá, o que é mais fácil. No caso dos programas, é adequar o horário. Por quê? Porque hoje o fuso horário é diferente. Por exemplo, nós estamos aqui às 8 horas e 20 minutos. Na Europa são mais 4 horas agora. Então, meio-dia e 20 lá. Meio-dia e 20 lá. Então, para você falar comigo 8 da manhã, você teria que ligar de lá meio-dia. Meio-dia, Não, e isso aí vai ser relativamente... Isso aí, tirando o primeiro mês, que eu pretendo fazer um périplo lá, principalmente com o negócio de livro, que eu te falei, que eu tenho uns livros que estão sendo vendidos lá. Sim, mas no segundo mês a gente vai estar firme aí. Então, o que acontece? Isso aí é relativamente fácil. O horário do Provenzano é um pouco diferente, porque o horário do Provenzano, como eu vou ficar 2 meses e meio, no horário do Provenzano, aqui 19 horas, lá 23 horas, né? Então já é mais complicado, não sei, eu tenho que ver lá a adequação com relação ao Zap, mas funciona normalmente. Então, de qualquer maneira, eu vou ter a oportunidade de falar contigo eventual, talvez se der até a partir de maio, julho, né? De julho, Isso. E aí a gente vai eventualmente comentando até a Copa do Mundo, né? Já os resultados da Copa do Mundo. Porque eu terei vários lugares que eu terei que visitar lá, e isso às vezes complica um pouquinho, depende do sinal, né? Porque se eu estiver em casa do meu filho que mora lá, aí é tranquilo que tem Wi-Fi lá de dentro, é fácil. Mas lá fora eu não sei, por exemplo, se você vai para Braga, eu não sei hoje como é que está Braga, é 1h30 de trem do Porto. Eu não sei como é que está lá a gente vai, de qualquer maneira, de uma forma ou de outra, a gente vai se falar. O fato é o seguinte, estarei de volta ao Brasil no dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto retoma essas atividades, e aí já pós-Copa do Mundo, né? 16 de agosto já acabou a Copa. A Copa, eu creio que a Copa começa em junho, vai, se eu não me engano, até o final de julho, salvo engano. Eu não tenho muita certeza, mas acho que até o final de julho. Não vai, creio que não vai até agosto, não. Acho que termina no final de julho, creio eu, né? Eu não estou com a tabela aqui. Eu acho que sim. Agora eu estou lembrando. Não estava. Eu sei que começa no dia 11 de junho. Agora, quando vai terminar, se eu não me engano, é no final do mês. No mês de julho. No mês de julho, é verdade. Aí a gente vai observar, vamos ver o que vai acontecer com o Brasil, né? Que outro dia eu vi a opinião do Zico, e muito importante a opinião do Zico, né? Por tudo que ele representa para o futebol, independentemente de ser Flamengo ou não. E ele estava dizendo o seguinte: o repórter perguntou para ele o que ele achava do Ancelotti. Ele disse: olha, ele é um técnico extraordinário. Ele é um técnico extraordinário, que ele não faz concessões. Estava falando até com relação ao Neymar, porque perguntaram para ele: mas e o Neymar? Não, o Neymar depende só dele, né? Dele, e essa é que é a história, quer dizer. Então ele disse que realmente o cara é uma possibilidade forte se deixar o cara trabalhar. Vamos ver, necessariamente pode ser que até se chegue à final, o ideal seria isso, e que de repente levantasse o caneco, né? Vamos torcer por isso.
Vamos aguardar para ver. Vamos aguardar. Mas resta saber se combinou com os outros times também. Aí, combinou com o adversário, que na prancheta é ótimo, né? Mas é aquela história, você combinou com o adversário, então tem certas coisas impressionantes, né? Eu tenho muita recordação na minha época de futebol, que eu chamaria mais de futebol de várzea, porque futsal eu joguei muito tempo e jogava direitinho. Na verdade, eu nunca fui assim, imagine, nem poderia pensar em ser um Garrincha, diga, Pelé, nada disso, né? Mas eu era um goleador, isso eu era. Chutava com os dois pés, até hoje de vez em quando, mas há muitos anos que eu não jogo. Então tinha os jogos aqui no Rio de Janeiro, principalmente nos anos 90, por aí, 90, de rádio, né, das emissoras e tal. E era muito agradável, são lances que a gente vê e que o brasileiro tem essa qualidade mesmo. A maioria, muita gente que você via, sabia nominalmente pelo rádio e tal, e jogavam direitinho, né? Mas não dá para comparar com futebol profissional, né? Futebol outro futebol raiz da década de 80, 90, não se compara com agora. Não tem nem comparação. Não tem como. Até os caras são tratados, como diria meu pai, são tratados a pão de ló, né? Quer dizer, é aquela história, o cara tá com tudo em cima. Se o cara torce um dedinho do pé, já vem a ambulância para poder resolver o problema. É bem por aí mesmo. Hoje, nos jogos de hoje, tá bem assim mesmo. Naquela década de 80, 90, não tinha essas coisas todas que tem hoje, não. Era um futebol mais jogado, futebol mais raiz, não tinha essa... Os campos não eram... Tinha campos ruins, não tinha essa... Essa frescura desses jogadores reclamando de gramado de gramado sintético. É muito ruim. Não tinha nada disso nessa época, naquela não tinha, não. Era outro papo. Tá bom, meu amigo. Olha, um abraço grande para você e tal. Uma boa semana. E até semana que vem, segunda-feira. Vamos nos falando. Tá legal, Fernando. Segunda-feira que vem estaremos de volta, se Deus quiser, tá bom? Tá bom. Um abraço. Outro abraço para você. Bom dia, querido.